E eu quero começar falando hoje um pouquinho sobre uma palavra que é uma palavra nova, mas é uma palavra que tem um significado muito importante para nós. É uma palavra que revela uma habilidade que nós, como cristãos, nós precisamos ter. É uma palavra que diz assim, que se chama, né? E nós vamos entender o significado, que é resiliência. Nós vamos entender o que diz essa palavra. E nós vamos entender isso na Bíblia. O que significa ser resiliente? O que é ser resiliente? Quem foram as pessoas resilientes na Bíblia? E aqueles que não são, precisam ser. Porque aqueles que estão em Deus, eles são resilientes. Então a gente vai entender um pouquinho nessa noite o que é ser resiliente. Deixa eu tomar um pouquinho de água. E só para a gente entender um pouquinho, eu não sei se os irmãos já ficaram sabendo, está sendo não muito divulgado, eu só vi isso no Face, não vi divulgação na televisão, mas em setembro, já viram falar no Setembro Amarelo? Alguém já ouviu falar? Já? Setembro Amarelo é uma campanha que se faz contra o suicídio. E eu fui ler hoje um pouquinho sobre essa questão, e é uma campanha que tem a intenção de levar as pessoas a essa questão do suicídio, que tem sido muito forte, e eu fui pesquisar que no Brasil 32 pessoas se matam todos os dias. 32 pessoas. E o slogan dessa campanha diz assim: o tema da campanha falar é a melhor solução. Porque muitas pessoas, queridos, elas vão sofrendo, elas vão guardando sentimentos, vão sofrendo com os problemas, com os sentimentos. A depressão é uma das causas de muitos se suicidarem, e elas não falam sobre isso. E essa campanha, ela vem justamente para isso, que visa o quê? A gente ter um olhar para essas pessoas, tentar perceber o que acontece com essas pessoas, na sua família, as pessoas que estão ao seu redor. A gente percebe isso quando as pessoas se isolam, quando as pessoas não querem se socializar, quando as pessoas estão muito tristes, quando as pessoas não querem sair de casa, quando há uma alteração de humor nessas pessoas. E eu fui pesquisar sobre essa campanha, fui ler um pouquinho, e eu não sei se vocês viram a notícia de um rapaz que ele se jogou no tribunal do trabalho. Ele se jogou do 17º junto com o seu filho. E ele deixou um bilhete que diz assim: às vezes tem um suicida na sua frente e você não vê. Ele deixou esse bilhete. Ele se suicidou do 7º andar, lá no fórum trabalhista foi lá da Barra Funda. Algumas pessoas viram isso? Ninguém viu? Isso aconteceu, querido. E ele deixou esse bilhete, né, dizendo assim: às vezes tem um suicida na sua frente e você não vê. Então, como a gente está no mês de setembro, e a gente vai entender o que isso tem a ver com a palavra resiliente. E eu fui buscar dois significados sobre a palavra resiliente para a gente entender. O primeiro deles é: resiliência é a habilidade que uma pessoa desenvolve para resistir, lidar e reagir de modo positivo em situações adversas. Isso é ser resiliente. É você passar por situações, mas saber lidar com essas situações e entender essas situações de forma positiva. Tem uma outra definição que eu achei também muito interessante, que diz assim: resiliência é uma combinação de fatores que dão ao ser humano condições para enfrentar e suportar problemas e adversidades
sem estressar ou entrar em surto psicológico. Tudo bem, queridos? Vocês estão comigo? Então, para tentar deixar isso mais claro, eu queria ter encontrado, mas eu não achei em casa, mas vocês vão entender. Se eu pegar um elástico, eu esticar, eu posso atirar ele vai voltar à mesma forma depois? Vai? Sim? Sim. Resiliência é isso, queridos. Quando você passa pela dificuldade, a forma pode até ser... Você pode alterar a sua forma. Você pode ficar triste, você pode ficar bravo, você pode alterar o seu humor. Mas ele volta. Não é? Resiliência, ser resiliente é se adaptar às situações. É entender que aquela situação passou na sua vida, mas que você adquiriu com ela alguma experiência. E eu quero começar agora, a gente vai entrar na Bíblia. E olha o que Deus nos diz, lá em Deuteronômio. Deuteronômio, está lá no comecinho da Bíblia. Depois de Êxodo, Levítico, Números, vem Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 36. O que acontece com essas pessoas que chegam a cometer o suicídio, queridos? Elas não adquiriram a resiliência. E muitas dessas pessoas, elas não têm Deus. Porque nós que temos Deus, nós sabemos que a dor ela é momentânea, não é? Nós sabemos que a dor, ela passa. Nós sabemos que nós servimos um Deus que julga a nossa causa. É isso que nós vamos ler aqui. Versículo 36 diz assim: porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Você é povo do Senhor? Amém? E se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu povo se foi e não há nem escravo, quando o seu poder, né? Quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo e nem livre. Aqui diz que Deus se compadece do seu povo. Quando você se sente fraco, quando você se sente triste, aqui a palavra do Senhor diz que Ele se compadece de você. Aqui diz que quando você não tem mais poder, o Senhor Ele vem ao seu encontro. Isso é ser resiliente. Então, nós temos que adquirir essa habilidade, queridos, de entender que tudo que nós passamos, a dor, a angústia, as frustrações, a falta daquilo que nós gostaríamos de ter, é momentânea. Porque Deus Ele é conosco. Isso é o que nos faz enfrentar as situações das nossas vidas. Mas aquele que não tem Jesus, ele acha que o suicídio é a melhor solução. Mas não é. Porque a palavra diz assim, Deus quando dá os 10 mandamentos para Moisés, Ele diz assim: não matarás. Não matarás inclui a você e ao teu próximo. O suicídio, ele não é a solução. Mas muitas pessoas, elas se encontram aí fora, tão desesperadas em si mesmos, descontroladas nos teus sentimentos, que elas buscam uma solução que para elas acham que são momentâneas, que é naquele momento é o que vai resolver, mas não vai resolver. Essas pessoas, elas vão perder a salvação. Então, comece a adquirir essa habilidade. Nós vamos falar agora sobre quais são as características de pessoas que são resilientes. O que a Bíblia fala sobre a resiliência? Primeiro nós vamos ver lá em Salmo 84. Nós vamos ler alguns versículos hoje. Pessoas resilientes fazem uma fonte no vale. Está passando por um deserto, queridos. O deserto, eu costumo dizer que o deserto é um lugar de passagem. Não é um lugar onde você vai permanecer. É um lugar de passagem.
mas faça desse lugar uma fonte. Olha o que diz o versículo, vamos ler o versículo 5 do capítulo 84 de Salmos. Diz assim: bem-aventurado o homem, a mulher, cuja força está no irmão? Não, no Senhor. Cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Faça do vale que você está passando um manancial. Por quê? Aqui diz que a sua força vem de quem? Do Senhor. Nós já lemos lá em Deuteronômio que o Senhor vem ao teu encontro quando você está fraco. Nós lemos lá que o Senhor, Ele não desampara o seu povo. Você é povo, raça eleita, sacerdote escolhido, separado do Senhor. O Senhor não tem prazer na tua tristeza. O Senhor não tem prazer na tua derrota. O Senhor não tem prazer nas tuas batalhas que não são vencidas. Então o Senhor vem ao teu encontro. Então faça do vale um manancial. Esteja o seu coração, como diz aqui o versículo, o seu coração tem que estar aplanado, né? A terra do seu coração. Por isso que eu gosto de orar sempre, falando: Senhor, prepara a terra do nosso coração, para que a tua palavra venha. Para você plantar tem todo um cuidado, tem todo, não sei se não é essa palavra um ritual, mas tem uma sequência. Você tem que preparar a terra, depois você tem que colocar a semente para que ela venha dar frutos. É assim que a gente tem que fazer com o nosso coração. E como eu faço isso? Eu tenho que tirar tudo aquilo que não é semente boa no meu coração. Meu coração tem que estar aplanado, limpo. Nós cantamos aqui: purifica, purifica. Nós lemos essa semana: achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós outros. Limpai-vos os corações. Nós temos que limpar os nossos corações. Nós temos que aplanar a terra dos nossos corações. Pessoas resilientes, querido, tiram força na fraqueza. Nós vamos ver isso lá em Hebreus. Vamos lá para o final da Bíblia agora. Em Hebreus 11, 34. Versículo 34. Aqui o autor de Hebreus, ele começa a falar dos heróis da fé, né? Ele fala dos patriarcas, fala de Moisés. Acharam, queridos? Hebreus 11, versículo 34. Vamos ler o 33 primeiro. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exército de estrangeiro. Diz aqui, da fraqueza tiraram força. É isso que nós temos que fazer. Resiliência é isso. Tirar da fraqueza força. Ah, mas como eu faço isso? É outro tópico. Nós vamos ver isso. Deus nos dá força, queridos. É Ele que nos levanta. Porque tem momentos que nós nos colocamos diante do Senhor e nós dizemos: Senhor, eu não sei como sair dessa situação, não é verdade? Senhor, como é que eu me levanto? Como é que eu faço para me levantar? A resposta está lá em Salmos. Vamos voltar. Salmo 113. Vamos voltar lá para Salmos.
Salmo 113, versículos 7 e 8. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do teu povo. Tem uma música que fala, né? Ele te levanta do pó, não é? Eu estou inventando a música? Estou inventando? Veio. Mas ele te levanta, queridos. Tem momentos em que tem situações que a gente fala, eu queria não me levantar da cama. Você já passou por situações assim? Eu já passei várias vezes por situações assim. Não quero levantar hoje. Não quero enfrentar as situações. Mas nós temos que enfrentar, queridos. Nós podemos estar abatidos. Nós podemos sentir, sim, porque a nossa carne é fraca, sim, nós sentimos. Mas nós não podemos permanecer prostrados. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Sabe que eu estava lendo sobre essa questão do setembro, né? Setembro amarelo, e era um site sobre saúde, não era nada cristão, mas um dos slogans, uma das questões que se falavam nesse site é que nós temos que celebrar a vida. Em contraposto ao suicídio, porque o suicídio é o quê? É negar a vida. E, queridos, Jesus, Ele pagou um alto preço para que eu e você tivéssemos vida. Não foi isso que Jesus disse? Eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Então nós temos que lutar para não nos prostrarmos diante das situações. E mesmo que nós estejamos prostrados, aqui diz que Ele nos levanta, Ele ergue do pó o desvalido. É Ele que nos levanta, Ele que nos faz nos levantar, ainda que nos falte força, é Ele que nos sustenta. É Ele que nos fortalece, como diz lá em Isaías 40, 29. Essa é uma passagem muito conhecida. Vamos voltar um pouquinho lá em Isaías. Isaías 40. Faz forte ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços se exaltam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu vou ler de novo. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Está sem força? Existe uma promessa sobre a sua vida que nós acabamos de ler. Ele te faz forte. Ele te faz... multiplica as suas forças, como nós lemos aqui. Dá força àquele que não tem nenhum vigor. Então se levante de qualquer situação que te deixou prostrado. Lembre-se disso na tua vida. Aqui diz que te compara com uma águia, né? As asas, olha só. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com as asas como a águia. Você já viu o voo de uma águia? É muito alto o voo de uma águia. É muito alto, queridos. O Senhor quer que você voe alto. O Senhor quer te levar para lugares altos. Mas para isso você tem que lutar com todas as suas forças, tomando posse de tudo isso que a gente já viu aqui. E eu quero trazer algum exemplo de homens que se mostraram resilientes na Bíblia, porque a gente aprende com esses homens, amém? A Bíblia quando nós lemos sobre a vida desses homens, nós aprendemos. E assim como Deus foi na vida destes homens, Deus é conosco.
Porque Deus não faz acepção de pessoas, não é? Deus não agia só no Antigo Testamento na vida de José, na vida de Abraão. Não, Deus continua agindo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Ele permanece o mesmo. Então, eu vou falar aqui sobre alguns homens, sobre a vida de José. Algumas novelas têm retratado a vida de grandes homens. Então é só para a gente relembrar rapidinho. José, ele foi odiado pela sua própria família. Quer coisa mais forte do que isso? José, ele foi odiado pela sua família, ele foi desprezado, foi ameaçado de morte, vendido como escravo, viveu no Egito como escravo durante 15 anos. E aí depois ele foi assediado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar deu um jeito, né, deu em cima dele, e ele era um homem temente a Deus. Ele se esquivou daquela mulher, mas mesmo assim ela deu um jeito e acusou José de ter dormido com ela, e ele foi preso. Ele passou preso 2 anos, queridos, sem ter feito nada. E ele saiu da prisão para ser o quê? Governador do Egito. Isso é resiliência, queridos. Vocês estão me entendendo? Ele sofreu tantas coisas, mas no final, tudo aquilo que ele sofreu fortaleceu para que ele fosse levantado, como a gente leu aqui. Deus levanta aquele que está no pó e o coloca como príncipe. Olha que tremendo Deus que eu e você servimos. É o Senhor que te coloca em lugares altos. Não é o homem, é o Senhor. Mas para isso, para que você chegue até lugares altos, o Senhor vai moldar o seu caráter. Durante todas essas coisas que nós vimos aqui, durante todos esses acontecimentos sobre a vida de José, Deus foi tratando com José. E Deus quer tratar conosco. Deus quer que nós sejamos melhores, para que sejamos dignos de receber aquilo que Ele tem para nos entregar. E Pedrão não era fácil não, né? Pedro, quando estava com Jesus, falou: Jesus, eu jamais te negarei, Jesus. Eu vou estar com o Senhor até o fim. Jesus, estou contigo. Aí Jesus falou: Pedro, quando o galo cantar, você vai me negar. Não, Jesus, imagina. Quando o galo cantou, Pedro, fugiu. Ele se escondeu, porque as pessoas conheciam aqueles que andavam com Jesus. As pessoas conheciam os discípulos. E aí as pessoas olhavam na rua e falavam: mas você não é aquele que andava com Jesus? Você não é discípulo de... Eu não. Não. Você pode entender o que isso causou na vida de Pedro, queridos? Você emocionalmente trouxe um dano muito grande sobre a vida dele. Mas Deus levantou Jesus, quando ressuscita, né, e vai ter com ele, Jesus trata isso no coração. Jesus dá a oportunidade de falar com ele novamente. Ele fala: Pedro, você me ama? Por 3 vezes ele responde: sim, Jesus, eu te amo. Exatamente a quantidade de vezes que ele tinha negado a Jesus, porque Jesus sabia que ele precisava ser tratado. E aí, desta situação de negar a Jesus, de se esconder, quando ele prega lá em Pentecoste, quantas almas Pedro alcança, queridos? Quantas? 3.000. Ei, pensa, 3.000 almas se convertendo a Jesus. 3.000 almas se converteram a Jesus quando ele pregou no dia de Pentecoste.
aquele que negou Jesus, aquele que sofreu no emocional, é levantado e pregando o Evangelho, levando o Evangelho a muitas pessoas. E Paulo? Paulo foi açoitado, Paulo sofreu morte, perigo de morte várias vezes, foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, passou fome, sede, frio, tantas coisas Paulo sofreu. Mas onde ele estava, como a gente tem aprendido aqui nas segundas-feiras, na prisão, e ele escrevia, e ele mandava as cartas, e mesmo preso, o Evangelho continuava a ser pregado. O testemunho dele com vivo alcançava cada vez mais e mais vidas, mais pessoas foram levadas ao conhecimento do Evangelho. Todas essas pessoas que eu citei aqui, queridos, elas sofreram. Não é diferente comigo e com você. Mas nós vimos aqui que essas pessoas sofreram, mas que Deus esteve com elas em todos os instantes, assim como Deus é comigo e com você em todo instante. E deste sofrimento, elas fizeram um manancial. Esse sofrimento foi o que suportou-as para adquirir a vitória. E eu quero terminar com um homem que é um exemplo de resiliência, que foi Jó. Nós vemos a resiliência na esperança de Jó, e eu quero que você abra lá comigo, em Jó. Jó, nós vamos ler versículo 19. Jó 19, 25. Diante de tudo que Jó estava passando, ele pôde declarar, versículo 25, 19 e 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Queridos, isso para mim é o maior exemplo de resiliência, de esperança. Porque Jó, ele tinha perdido não só o financeiro, porque o financeiro você conquista novamente, não é? Por mais que seja difícil, e hoje a gente tem enfrentado uma crise que tem assolado a muitas pessoas, mas ela passa. Agora ele perdeu seus filhos. Todo instante, ele era acusado pelos seus amigos. Mas em um certo momento, não só isso fisicamente, porque a doença fisicamente veio sobre a vida dele também. Mas em determinado momento, ele escolheu a declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Sabe que em outras palavras, eu sei que Deus vai se levantar em meu favor. Eu sei que no momento certo Deus vai agir e mudar essa situação que eu me encontro. É assim que eu e você, nós temos que declarar diante das adversidades que vão vir. E quando vem sobre as nossas vidas, eu sei que isso que eu estou passando vai passar. Eu sei que essa enfermidade, ela vai cessar. Eu sei que esse problema financeiro vai passar, porque o meu Redentor vive. Porque o meu Senhor, Ele vai se levantar diante desta situação. Ele declarou isso. Mas como é que nós temos nos comportado diante do Senhor? Diante das dificuldades? Quais são as palavras que têm saído dos nossos lábios, queridos? Palavras de murmuração. Ah, Senhor, só comigo que acontece isso. Outra vez. Por que que o Senhor permite que isso aconteceu comigo? Jó escolheu declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho que aprender com Jó. Eu tenho que aprender
a ter esperança, como Jó teve diante desta situação. Jó, ele tinha uma dificuldade na alma, porque os seus filhos foram mortos, e não foi um, foram vários. E eu já preguei aqui que Jó se levantava de madrugada para sacrificar ofertas aos seus filhos, para orar pelos seus filhos. Jó tinha um apego não só emocional com seus filhos, mas um apego espiritual. Ele orava pelos seus filhos, ele tinha uma postura de pai. Ele tinha uma dificuldade muito forte na sua alma porque ele perdeu os seus filhos. Ele tinha uma dificuldade física porque a sua pele tinha vermes, queridos. A enfermidade de Jó, ela cheirava mal. Saía verme das feridas. A palavra diz que ele se coçava com caco de vidro. E se não bastasse isso, ele sofreu ainda acusações dos seus amigos. Os seus amigos vieram, ao invés de apoiá-lo, começaram a questionar: você está assim porque você pecou. E olha só, eu quero fechar essa palavra com a maior resiliência que uma pessoa pode ter, que aconteceu lá em Jó 42:10. Um pouquinho mais para frente. Diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Deus mudou a sorte de Jó. Mas só que algo muito importante, duas coisas importantes aqui que nós precisamos aprender e observar. Em que momento em que Deus muda a sorte de Jó? Quando ele estava o quê? Orando. Será que se Jó estivesse aqui reclamando, Deus mudaria a sorte dele, mudaria o cativeiro, mudaria a situação, esse cenário terrível que Jó estava vivendo? Não, queridos. Então Deus só pode mudar qualquer circunstância, situação na minha e na sua vida, quando nós estivermos de joelho orando e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu sei que no momento certo o Senhor virá ao meu encontro. Senhor, estou sem força, estou desanimado. Senhor, parece que nada se resolve, mas eu sei que o meu Redentor vive e que o Senhor virá ao meu encontro. Em outro momento, isso só acontece, queridos, porque ele estava orando aqui diz que ele estava orando pelos seus amigos. Aqui acontece algo que é muito importante. Ele estava liberando perdão sobre a vida dos amigos dele. Quando nós liberamos o perdão, a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas. Ou você acha que era fácil para Jó ter os amigos o tempo todo dizendo para ele: você está assim porque você pecou, você está assim porque você fez algo? Era necessário ele perdoar aqueles amigos. E no momento em que ele teve a postura, em que ele entendeu que ele precisava perdoar aqueles homens, a cura veio sobre a vida dele em todas as áreas. E aqui diz que Deus deu o dobro de tudo que ele possuíra. E ele teve mais filhos. Você quer que Deus mude a tua sorte? Eu quero que Deus mude muitas coisas na minha vida. Nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Muitas coisas. Então, para isso eu tenho que ter algumas posturas na minha vida. Eu tenho que começar orando. Eu tenho que começar declarando. Eu tenho que começar acreditando que Deus virá ao meu socorro. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Pai querido Deus, quero te agradecer, Pai, pela tua palavra nesta noite. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos com estes homens. E com tantas mulheres que não foram citadas aqui, mas que nós sabemos que foram resilientes, como Ruth,
tantas outras mulheres, Pai. Nos faça resilientes, Senhor, nos faça habilidosos, Pai, nas dificuldades, na capacidade de nos recuperarmos das situações, das dificuldades, das lutas, das adversidades, das frustrações. Senhor, não nos deixe abatido, não nos deixe desanimado, não nos deixe, Senhor, prostrados. Senhor, não permita que a nossa fé, que a nossa esperança, Senhor, se vá diante dos nossos olhos, diante das circunstâncias, porque, Pai, nós temos a nossa fé não pode estar baseada naquilo que nós vemos, naquilo que os nossos olhos enxergam, mas nossa fé tem que estar baseada naquilo que está em Ti. Pai, dá força, como nós lemos nessa noite aqui, como diz na Tua palavra, Isaías 40, Senhor. Nós queremos viver essa palavra nesta noite. Dá força àquele que está cansado. Dá, Senhor, força àquele que se encontra sem vigor. Senhor, fortalece, Senhor. Fortalece os nossos braços, fortalece o nosso ânimo, nos renova, Senhor, que nós tenhamos uma semana, Senhor, renovados na Tua presença, Pai, que nós possamos, Senhor, ir à luta daquilo que nós queremos e desejamos, segundo a Tua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações. Nos ajuda, Senhor, a não reclamarmos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não blasfemarmos contra Ti. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração agraciado, a entendermos, Senhor, que a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Pai, nos mostra os Teus propósitos, ainda que nós não entendamos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós somos limitados. Senhor, como nós cantamos, até para Te adorar, Pai, nós precisamos de Ti. Nos ajuda a sermos melhores. Senhor, muda a nossa sorte, como nós lemos aqui que o Senhor mudou a sorte de Jó. Restitui os nossos sonhos, restitui, Senhor, aquilo que foi roubado. Roubado porque muitas vezes nós entregamos, Senhor. Muitas vezes porque nós não lutamos com as armas que o Senhor nos deixou. Nos ajuda, Senhor. Olha para nós nesta noite. Olha, Senhor, para os nossos corações. Purifica, Senhor, as nossas mentes. Purifica, Senhor, aquilo que está dentro dos nossos corações. Pai, os nossos sentimentos. Senhor, nos dê, Senhor, aquilo que almeja os nossos corações, segundo o Teu querer, se for bênção para as nossas vidas. Afasta de nós, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que nos atrapalha de termos um relacionamento íntimo, Senhor, e próximo contigo. Nós queremos estar mais perto de Ti, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser mais achegados a Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos espera, nós sabemos que o Senhor está o tempo todo com as Tuas mãos estendidas, a nos abençoar, a nos levantar. Nos levanta, Senhor, das situações que muitas vezes tem nos colocado abatidos, Senhor. Nos coloca de pé, Pai. A nossa esperança vem de Ti. Eu Te peço, Senhor, nos ajuda. Nós nos declaramos dependentes de Ti. Nos ajuda, Espírito Santo. Venha ao nosso encontro. Leva para o Senhor aquilo que muitas vezes nós não conseguimos falar em palavras. Muitas vezes são em lágrimas que nós colocamos, mas o Espírito Santo é quem intercede por nós. Espírito Santo, leve para Deus tudo aquilo que nós não conseguimos muitas vezes orar. Pai, tenha misericórdia de nós e que Tua graça venha ser abundante sobre as nossas vidas, Pai. Assim eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Guarde essa palavra no teu coração.